Olá, gente, tudo bom? Tô começando mais um Não Foi Sorte. Hoje meu convidado é essa pessoa excelentíssima, um ator muito completo, Gu. Gu é do teatro, Gu é do cinema, Gu é do Netflix, Gu é da publicidade. Eu não sei o que o Augusto não faz. Fala pra mim, o que você não faz? Não faço programa, mentira. Faço programa de humor, faço Bastante. programa de culinária. Não, ainda não fiz. Você gosta de cozinhar? Não, mas eu queria fazer pra aprender, né? Não gosto. Não, Tá é que eu esperando não- um convite pra é fazer que eu um não gosto. Masterchef. Eu não sei, né? Aí eu queria É. poder aprender com os melhores. Ó, vamos começar então os 30 primeiros segundos. Eu sempre falo como eu conheci o meu convidado. Eu conheci o Augusto há 10 anos atrás. 10 anos atrás, né? Eu não lembro se faz quanto tempo, É, mas foi faz 2009, 2010. Eu fazia escola de cinema. Na verdade, eu estudava direção na escola de cinema Darcy Ribeiro e a gente estava fazendo um curto. Na verdade, um média, né? Média, longa-metragem. tempo. Curta. Enfim, dirigido por um amigo nosso. E o Augusto tava era protagonista desse longa, né? Não, na verdade o filme Média. chama Laura e É, o o filme protagonista se era chama- Laura. Eu era um... Essa parte a gente vai ter que cortar aqui do vídeo. Que não pode falar o nome? Não, é porque eu falei que você era protagonista e não é. Ah, não tem problema. Não, vou voltar então. A gente tava gravando acho que é média-metragem, não chega a ser longa. Com um amigo nosso, Thiago Valente, e o Augusto tava fazendo parte do elenco. O filme se chama Laura e, enfim, tava fazendo continuidade, não era nada demais, não tava atuando. Eu tava aprendendo direção, um pouquinho de direção cinematográfica na época, e foi isso, conheci o Augusto, já tem tempo, hein? Foi, mas foi uma delícia. O filme ficou muito bonitinho. Ficou uma graça, é verdade, já foi exibido em vários lugares aí, né? Foi. E a gente filmou em Paquetá, que é um lugar também muito bucólico, que eu gosto muito. Ah, é Me verdade. traz memórias incríveis. Pra quem não conhece Paquetá, é uma ilhazinha no meio da Baía de Guanabara, perdida no tempo. É que as pessoas não andam de carro, são altamente ecológicas, muita bike, muita carroça. E o tempo vira com uma velocidade estonteante. Pra uma equipe de cinema, tá sol, daqui a pouco tá um toró, você não viu de onde veio. É verdade. Do nada, a gente tava filmando e do nada escureceu. É. Mas deu certo. Até umas 5 horas da tarde deu certo. Então, o que nós queremos saber hoje? Quantos anos de carreira você tem, Augusto? 33. 33 anos. Não vou perguntar a sua idade, o pessoal joga no Google aí. Não tô menor. Não, tô brincando, mas olha só, eu falei isso porque isso significa que você começou cedo ou começou tarde? Comecei com 16 anos. Começou ótimo, né? Começou ali na na época hora. que a gente tá decidindo ali o que vai fazer, né, da vida. Exatamente. E teve algum momento que você teve dúvida? Porque escolher uma profissão com essa idade é um tanto difícil, né? Não, a dúvida Ou você já sabia que queria ser a dúvida te artista? acompanha a vida inteira, né? Quem acha que... Eu nunca tive certeza que eu ia ser ator. Na verdade, eu ia ser desenhista. Olha isso. Eu já tinha trabalhado na infância fazendo teatro, que minha mãe fazia teatro pra creche, pra orfanato, pra essas coisas de graça ali, na boa vontade. Não tinha nada de profissional nisso. Chamava Teatrinho Nosso Quintal. Minha irmã era protagonista, meu pai fazia a trilha. E a gente Então montava cresceu ali. no meio artístico, né? Não, minha mãe trabalhava em banco, na Caixa Econômica Federal. Meu pai também não tinha nada de artista no subúrbio, carioca. E aí fazia, que a minha mãe sempre foi essa doida que inventava as coisas, né? Ela, tipo, ela trabalhava na Caixa Econômica, as agências dela sempre sempre se enfeitava, sempre não sei o quê. Minha mãe. Era diferenciado. Mas eu nunca levei isso em consideração. Pra mim isso nunca foi uma questão. Eu desenhava, eu tinha um vizinho que desenhava muito, eu tinha algum talento para desenhar, eu achei que eu ia ser desenhista a minha vida inteira. Tanto que eu fiz faculdade de desenho. Ah, é? Acontece... Nossa, meu sonho saber desenhar. Eu desenho boneco de palito até hoje. Eu fiz faculdade, eu entrei numa faculdade de desenho, mas eu já tinha começado a fazer teatro. Porque eu na escola, umas grandes amigas minhas, quando eu tinha 15 anos, entraram num curso de teatro. Logo que eu saí do subúrbio, fui morar na Barra e aí fui estudar na Gávea. Aí umas amigas minhas estavam fazendo um curso no Teatro Planetário da Gávea, com o Roberto Bom Tempo, Rony Vilela e tal. Uhum. E no meio do curso era aniversário deles e elas resolveram fazer, elas que eu digo a turma, resolveram fazer uma surpresa e montaram um mini espetáculo, assim, um espetáculo pocket de surpresa para eles. E eu fui assistir.
E foi o... Ah, o teatro pegou e nunca mais largou. Eu fui fisgado, porque eu achei aquilo tão lindo, tão incrível, que eu falei, eu quero fazer parte disso. E eu entrei nessa turma na semana seguinte, e meus melhores amigos da vida são dessa turma, eu fiz ali. Lógico que fiz outros grandes parceiros na vida, mas assim, esses são inquebrantáveis, sabe? Eles fazem parte daquela... sabe, a Constituição brasileira tem a parte que é pétrea, as leis que você não mexe, e tem as outras que você está ali por medida provisória mexendo o tempo todo. Então esses amigos são os amigos pétreos. Então, e aí... Nunca mais parou. Eu comecei a emendar uma coisa nova. Quando você gosta de fazer a coisa, você quer fazer tudo, né? Eu fui operar som, fui colar cartaz de madrugada, fui... Isso é muito bacana, falar que não foi só... Não foi uma vida só de palco, de gravação, uma vida de quem trabalhou nos bastidores também, né? Do backstage. Não, você quer se virar, você quer aprender do métier, você quer fazer tudo, né? Montei luz, operei som, fui assistente, você vai ali. E aí, minha vida continua. Um pouquinho. Mas isso eu fazia como se fosse uma coisa paralela. Eu não tinha noção ainda do que aquilo tinha tomado na minha vida. Mas você tinha outra profissão? Não, porque eu continuei, fui fazer faculdade para desenho. Faculdade de desenho, é verdade. E aí, estudando, fazendo. Aí, quando eu entrei na faculdade de desenho, aquilo tudo já não fazia mais sentido para mim, que eu já era ator. Mas eu não conseguia me dizer ator. Aí eu comecei a fazer faculdade de desenho e faculdade de artes cênicas simultâneo. E mesmo fazendo faculdade de artes cênicas, eu não me dizia ator. Porque, talvez por respeito à coisa. Eu falei assim, gente... Você achava que você não era digno eu não era digno de me chamar... E todo mundo, qualquer um falava assim, não, eu vou ser ator, eu sou ator. E eu falava assim, não, cara. E eu já trabalhava com isso full time e não me achava no direito de me achar ator. Até que uns amigos falaram assim, olhavam pra mim e falaram assim, você tá maluco, cara? Você é ator, cara. Aí eu, pá... esses tapas na cara que a gente toma que vai acordando a gente. Quando foi que você se olhou assim e falou, não, eu sou ator? Eu vivo disso, eu escolhi isso. Quando eu estava ainda fazendo as duas faculdades, eu decidi largar a faculdade de desenho para me dedicar à faculdade de teatro. Você não chegou a trabalhar como desenhista na área de desenho? Foi quando meus pais até falaram assim, pô, você não prefere ter uma profissão enquanto você faz teatro? Porque ninguém encara, né? Ninguém. Você fala assim, você convencer alguma pessoa que você vai viver disso, é quase surreal, né? Não, e você não queria, né? Você não queria se convencer de que você ia viver disso. Você foi levando... Nesse momento eu convenci nesse seguinte, gente, eu não vou poder ser um bom ator se eu não me dedicar. Se eu ficar me dividindo em outra profissão, outra coisa e tal. A gente tem que ter muita coragem de tomar uma decisão assim, porque as pessoas sempre questionam muito depois, né? E aí você se sente... Aí vem aqueles sinaizinhos, né? Eu era um aluno... Eu sou uma pessoa inteligente, eu me dava bem nas matérias, mas eu era muito relapso. Então, eu era um aluno preguiçoso, um aluno que podia tirar notas excelentes, não tirava... Na faculdade de artes cênicas ou de desenho? Não, na escola. Tá. Ensino médio. Quando eu entrei na faculdade de artes cênicas, eu fui tipo um líder. Eu fui aprovado com louvor. Eu fui, sabe? Além de ser disciplinado, não sei o quê, né? Me destacava no cuidado com os outros, no sentido coletivo e tal. E essas coisas você fala, gente, né? Você começa... É natural da pessoa, né? Não dá pra forçar isso. E aí coincidiu a minha formatura na faculdade com a posse do Collor, que destruiu na época todas as ferramentas culturais governamentais e houve uma depressão na atividade cultural como um todo. O cinema parou, o próprio teatro, as leis, todas foram cortadas. Foi um período muito parecido com o nosso atual. Um momento muito parecido com o nosso atual. Por isso que eu digo, vamos sobreviver, vamos resistir. Eles vão passar e a gente vai continuar. Foi esse momento assim que você se viu assim, e agora? Eu tenho profissão ainda? O que eu faço? Não, foi muito difícil. Eu fui trabalhar de office boy. Meu pai tinha um escritório no centro. Aí eu, para não ficar parado, vagabundo esperando o telefone tocar, que não ia tocar, eu fui pagar boleto em banco, pegar fila de banco o dia inteiro, só que eu aproveitava, como eu trabalhava no centro, eu dava uma escapulida, ia na biblioteca do Centro Cultural do Banco do Brasil, ou então ia ver um show, eu estava me preparando, sabe? Uhum. Eu estava me alimentando. Eu ia ver espetáculo, eu ia ver coisa. Eu comecei a fazer um curso no Senac de fotografia. O Senac era uma referência nesse tipo de curso. Não virei um fotógrafo, mas me auxiliou muito. Hoje em dia eu trabalho com cinema,
tem um entendimento de fotografia. Quanto mais entendimento você tem, melhor você se coloca na câmera, no palco. Então, assim, entender que o ator é um pouco disso tudo, né? Quanto mais eu Sim. sei de literatura, de cinema, de teatro, de música. Então, eu fui um pouco me preparar nesses anos, encarando muita fila de bancos, com maior orgulho. E aí, quanto tempo de office boy? Pouco, eu não aguentei muito. Fiquei, sei lá, eu fiquei uns 8 meses. Porque eu comecei imediatamente a ensaiar uma peça que demorou um processo muito longo, que é o baile. No meio dessa crise cultural toda, você começou a ensaiar uma peça? A gente montou uma peça sem dinheiro, sem nada, mas que ficou 5 anos em cartaz. O baile, aquele do filme? É, a gente fez um incrível. baile brasileiro. Só que a gente foi quase um ano de ensaio, porque a gente tinha aula de salão, todo o desenvolvimento do trabalho. Dificílimo. Todo o desenvolvimento do trabalho de máscara, desde das máscaras neutras até o nariz do clown, para achar os personagens, porque não fala, não tem texto, né? Sim. E não é mímica, muda. tipo. Não, é situação, senta, olha, pá. Como é que você faz isso no teatro corporal todinha. com 13 atores, mantendo o foco no lugar certo? Porque o público olha para onde quer, né? Então você tem que ter um foco coletivo. Eu aprendi muito nesse processo. 5 anos em cartaz essa peça ficou? Sim, sem patrocínio. E como é que você fazia para sobreviver, para trabalhar? A gente ganhava um dinheirinho de bilheteria ali, a gente se virava e fazia milhões de outras coisas. Gente, eu fiz telegrama ao vivo, para quem não sabe. É um negócio que você recebe um dinheirinho para ir na casa de alguém, no trabalho de alguém, cantar uma música, ler um poema. Fiz muito isso. Eu fiz muita coisa para sobreviver. Teve um infantil que eu fiz no Museu do Telefone, sobre a história do telefone, que eu fiz durante 11 anos. Quem me vê hoje aí, fazendo um monte de coisa, olha lá pro meu início, vai ver tudo que eu... Eu demorei, sei lá, uns 7 anos para fazer minha primeira participação na televisão, que na época só tinha o Globo ou Manchete, né? Não tinha nem Record, não tinha hoje em dia Netflix, HBO, não tinha nada disso. Nossa, hoje em dia são 1000 possibilidades. Multishow, TV a cabo não existia também. Assim, era Globo ou era Manchete, que nem existe mais. E na Globo não tinha entrada. E aí eu demorei muito tempo para fazer uma primeira participação que teve a ver com a volta do Daniel Filho, que foi A Vida Como Ela É, onde eu fazia elenco de apoio. Mas era um negócio feito em cinema, legal. E aí começou um cachezinho e tal. E na continuação disso eles quiseram baixar meu cachê, eu não aceitei. E eu fiquei 7 anos sem voltar pra Globo. Imagina, já tinha um tempo, ainda fiquei mais 7 anos porque eu não aceitei o cachê que quiseram me dar. Caraca, olha que coragem, você fica 7 anos pra conseguir uma participação de elenco de apoio, aí decidem que você merece ganhar menos, você fala que não e você fica mais 7 anos sem aparecer nessa emissora. E aí emissora. eu fui fazer muito teatro. Fui fazer muito teatro, trabalhei com diretores e companhias das quais eu me orgulho muito. Eu fui fazendo um nomezinho no teatro e comecei a fazer muita publicidade. Quer dizer, eu não estava na televisão no horário nobre, mas estava no intervalo do horário nobre. Que é maravilhoso também. E estava numa posição de destaque, ganhando, e na publicidade você ganha um dinheirinho Essa legal. Foi a época que você estava fazendo o comercial da Gisele? Não, da Gisele já foi bem mais pra frente. A Gisele foi agora, né? 2000 Tem uns 5 anos, né? Tem. 5, 6 anos. Tem 5 anos e meio a última campanha. Eu fiz 6 campanhas com ela durante 3 anos. Você se arrependeu de ter dito não? Quando falaram pra baixar seu cachê, você se arrependeu? Não, de forma nenhuma. Lógico que você fica naquela angústia, né? A história do retorno é muito boa. Porque me chamaram para fazer uma participação na Grande Família. E aí, uma participaçãozinha, era um frentista. Eles iam no restaurante, tinha um frentista estacionando os carros. E aí, a produtora de elenco, que por acaso era a mesma produtora de elenco lá, da Vida Como Ela É. Atrás. E ela falou, você topa fazer? Eu falei, topa. Mas eu falei, bom, o artista me convida, quando o financeiro vai me ligar, não vou dizer não de novo. Aí, só que aí antes do financeiro me ligar, ela me ligou e falou, Augusto, eu não tô acreditando, o seu cachê aqui é muito baixo. Eu falei, eu sei, eu não vou topar esse cachê. Ela falou, meu amor, me diz tudo que você fez aí, me dá todo o seu currículo agora que eu vou conversar com o cara do financeiro antes dele te ligar. Resumindo, quando o cara do financeiro me ligou, ele já me ofereceu um cachê maior do que eu esperava receber. E eu fiz uma cara assim, eu falei, eu tive gelo no sangue e eu falei, pô, velho, não vai dar pra mim não, tá muito ruim.
Mentira! Já era um cachê melhor do que eu queria. Aí ele imediatamente aumentou o cachê para um outro valor. Eu falei, tá bom, vou quebrar o seu galho. Agora você que precisa de mim. Aí, cara, foi aí que eu comecei a virar um bom negociador. Que isso, que maravilha. Que é quando você começa a aprender a se vender também, porque a gente é muito... A gente panaca. vende o tempo todo, né, Augusto? Tudo é venda, a gente indica, a gente fala bem, é tudo venda, mas a gente não sabe se vender porque a gente não sabe se vender o seu valor, né? E a gente é inseguro, às vezes você quer fazer aquele trabalho, você tem medo, aí você não sabe que o cara que está do outro lado é um cara que é pago para diminuir o seu cachê. Sempre. Entendeu? E aí você saber se valorizar, saber jogar o seu passe é difícil, a gente tem que aprender, a gente tem que ganhar essa força, essa autoestima, essa coragem de... E nem sempre você pode, né? Às vezes você tá ali com a conta apertada, o boleto atrasado, um filho na escola. Mas também se não for naquele momento, você Sim. não sabe se você vai ter outro momento de se colocar. E eu acredito que esses 7 anos de hiato aí, que você ficou sem aparecer, foram fundamentais para que você tivesse essa certeza de dizer que... Mas a Globo especificamente, assim, né? Se você não tem uma carreira dentro dela, onde você é pensado por eles, de fato eles só vão te valorizar se você está fazendo muita coisa fora. Tanto que todo mundo que está aparecendo no mercado, seja em outra emissora, seja no cinema, eles vão lá buscar, né? Eles têm esse olhar para fora no mercado. De quem está fazendo nem que muito, seja né? para te tirar da concorrência e não botar você para fazer nada. Deixa você na geladeira. Não, isso aconteceu muito com todos os expoentes da MTV ou da... Isso é recorrente. E quando que você... Teve algum momento assim que você pensou assim, não, agora eu vou parar, não tá dando, vou parar, não dá. Quando eu tinha 10 anos de carreira, antes dessa volta para a Globo, eu lembro que meu pai faliu, eu tive que sair de casa, fui morar emprestado com um amigo e o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro do tal infantil que eu fiz durante 11 anos. Você juntava dinheiro desde sempre então, né? Não tinha dinheiro guardado, não tinha. Nada, não tinha nada. Nessa época não tinha nada. Por isso que é um ano divisor de água. Eu comecei a carreira em 86 e em 97, ou seja, eu já tinha 11 anos trabalhando nisso, não tinha um centavo guardado. Você começou a carreira quando eu nasci. Você começou em 86? Eu nasci no final de 86. Olha! Que ano incrível! Podia ter ido na minha estreia. Cara, ele não consegue não fazer piada. Ué, não é? Pelo menos a mãe dela. Maravilhoso, né? minha pra mãe. Atrapalhar a minha estreia. Cara, você acredita que a minha mãe detesta teatro? Acredito. Porque não conhece, né? Não, ela não tem a mínima vontade. Isso é muito louco, porque assim, eu aprendi a gostar do teatro indo ao teatro, mas nunca ninguém me levou. Nem meu pai, nem minha mãe, nunca morei com meu pai. Mas assim, o gosto pelo teatro, é que nem você falou, sabe? Você foi assistir, você se encantou e aí surgiu o gosto. Mas não foi... Ainda tinha assim um pouco de arte na sua rotina familiar. Eu nunca tive. Então é muito louco isso, assim, o que o teatro faz com a gente, o que a arte faz com a gente. Ela te pega e você... Caraca, não vivo mais sem. Mas enfim, poderia ter ido na estreia dele. Sim. Mas aí um pouco para falar desse... Em 97, eu estava fazendo uma peça sobre campo de concentração num grupo. Que pesado. A peça tinha 4 horas de duração sobre campo. Eu lembro que eu ia a pé pro teatro e eu comia assim o mínimo. Juro, foi a fase mais magra da minha vida porque eu comia pouco, de fato. Caraca. É quase que eu estava vivendo campo de concentração. E aí, marcou no personagem, se alguém te perguntasse, você falaria, eu dividi apartamento com um grande amigo meu, que estava numa fase muito boa, estava contratado da Globo, estava fazendo uma peça com o Marco Nanini, e eu suava para empatar ali o aluguel com o aluguel ou o condomínio, e fase difícil, assim. E nessas fases era muito... O dinheiro é uma coisa que rondava na minha cabeça. E dinheiro é uma coisa objetiva, né? Você tem ou você não tem. Exatamente. E aí você fica, de onde eu vou tirar? Pensei em entrar no mercado de peixe. Pensei em qualquer... Você começa a pensar umas bizarrices, né? Como eu vou fazer dinheiro? Porque não tinha muita alternativa. Então eu ganhava dinheiro o quê? Fazendo esse infantil e fazendo... A peça do campo de concentração. Que o dinheiro sumiu na última hora, não ganhando quase nada. E fazendo telegrama ao vivo, que também era um negócio que às vezes você sentia... Seu diabo. O que eu tô fazendo? Aí de repente você faz um panorama assim, cara, o que eu tô fazendo? Olha pra minha vida, você olha tudo, quanto dinheiro que eu tenho guardado, quanto sei que eu tô você tá naquela idade, você vai, cara, tô com 27, daqui a pouco eu tô com 30. Se questiona, né? Precisava tomar uma decisão. Eu vou ter uma coisa na minha cabeça. Ela não é tão objetiva assim, mas eu falei, se até os 30 anos, daqui a 3 anos, eu não tiver muito óbvio
que o meu caminho é esse, eu vou mudar de profissão. Eu fui muito radical no meu pensamento. Mas a partir do momento que você decidiu, você também fez tudo para Fiz ter tudo. resultado. Mais do que isso, comecei a poupar. Você se resguardou para uma Eu comecei possível... assim, não importava quanto eu ganhasse no mês, por menor que fosse, eu guardava R$10. Tá vendo, Guardava gente? 15 Inteligência financeira, olha isso. E isso fazem 22 anos e eu continuo guardando um pouquinho. Claro. De tudo. Se por acaso eu passo um mês mais apertado, que eu gasto mais do que eu ganho, o mês seguinte eu não vou gastar nada e vou guardar em dobro, sabe isso? Exatamente. É um tipo de... Porque a gente não tem de fato aposentadoria, a gente não tem seguridade social. Mas eu acho que mesmo quem tem, né, essa inteligência de você se preparar para o imprevisto... Não, eu tenho um caderninho, eu anoto tipo estacionamento, cafezinho, ganhei R$50 na locução. Isso aqui é um verdadeiro artista com alma de empreendedor. Gastei uns 50 no pirulito. Juro por Deus, é o meu Você hobby. faz isso? O meu hobby é isso. A cada final eu faço Caramba. isso. E isso me ajudou, de uma certa forma, não só a ter uma previsibilidade financeira, como me ajudou também a organizar a minha vida. Hoje em dia eu sei tudo. Eu sei quantos espetáculos eu fiz. Eu sei... Sabe de cabeça? De cabeça não, mas está tudo anotado. Eu sei quantas todo um publicidades. dossiê. Eu sei todos os filmes, todos os curtas, todas as publicidades, todas as peças de teatro, quantas sessões de cada peça de teatro. Caraca, Eu consegui gente. me organizar assim. E eu tenho um desespero que de 97 para trás, Você não tinha nada. eu não tenho. Então assim, eu sei mais ou menos. Se aparecesse um gênio da lâmpada, ele ia falar: meu desejo é que eu conseguisse um dossiê do resto Dito. para trás. dos meus primeiros 10 anos de carreira. Resumindo, é eu tenho, toque isso. eu tenho caderninho desde 97. Talvez porque o meu ascendente virginiano tenha... Eu sou aquariano. Mas são 22 anos, né? O virgem aflorou 97, aí. 22 anos de caderninho aí anotado, já tem 22 bastante. anos, tem. Tá tudo guardado. E por Se um dia a quê? Receita Federal quiser ter acesso a minha... Não lavei dinheiro, não fiz nada ilícito. A todos os deputados que eu comprei, É, os juízes meu voto. que estão na minha lista ali, os bicheiros, tudo. A Jota, brincadeira. Augusto Madeira, por que não foi sorte? Se você conseguir definir assim não dá pra dar uma resumida assim, mas assim, se alguém chegasse pra você e falar assim, mas você deu certo porque você teve sorte. Aí você fala, como é que você diria por que não foi sorte? Não, eu vou te dizer dizendo o contrário. Eu vou te dizer, foi sorte. É uma sorte, é um privilégio, na verdade, poder fazer o que eu gosto. Mas é uma coragem também assumir que eu gosto disso e assumir que na época era uma coisa arriscada, com pouco glamour e que eu não tinha certeza nenhuma que eu ia dar certo. Mas eu era feliz, porque para mim a questão do sucesso está muito relacionado ao que te faz bem. O que sabe, o sucesso de fazer o que eu estou fazendo. Cada projeto que eu entro, eu aprendo mais, mergulho no universo. Eu faço uma arte coletiva, né? Então estou sempre cercado de gente que eu gosto. Na verdade, eu escolhi as pessoas com quem eu quero conviver. As pessoas nas quais eu quero dividir a minha vida. Então, essas pessoas do métier do teatro, do cinema, são a minha família, a minha segunda família. E a sorte, eu arriscaria dizer que ela aparece para muita gente, mas se você não estiver preparado, ela vai passar e você não vai conseguir pegar. Como se fosse um bonde assim que passou. E olha a sorte ali, vai subir. E aí você... É uma oportunidade, né, na verdade. Se você não estiver pronto, você não vai saber que era oportunidade e passou. Então assim, você tem que... Sei lá, eu lembro... O Collor entrou, acabou com o cinema. Eu fiz o último filme antes do Collor. Eu falei, comecei fazendo cinema, que ótimo, vai acabar o cinema. Eu fiz pé. Aí 3, 4 anos depois veio o Carlota Joaquino. Aí meu irmão leu no jornal, cara, estão precisando de um ator mais novo com a cara do Nanini. Aí ele olhou pra minha cara, tá esperando o quê? Fui lá bater na porta da Carla Camurati, entendeu? Aí, eu tô lá no Carlota Joaquino. Mas foi sorte? Ela me viu andando na rua? Não. Você correu atrás. Corri atrás, bati lá, fiz teste, passei, ela gostou. Aí na hora de ir para São Luís do Maranhão, falaram, então, não tem mais passagem de avião, se quiser ir vai de ônibus, senão não achar. Aí eu peguei um ônibus, 60 horas de viagem, foi até São Luís do Maranhão. Caraca, 60 horas.
E aí cheguei lá, no métier, conhece todo mundo, a pessoa não olha na sua cara, você não é ninguém. Você vai lá e aí você chega, arrebenta na cena. Porque tinha que arrebentar, não tinha alternativa. Aí você arrebenta na cena, opa, legal, vamos lá. Acho que eu posso dar uma moral pra esse cara aí, eu gostei do trabalho legal, dele. pá. Então assim, você tem que, não adianta, sabe? Eu acho que você ganha com resultado. Se você não mostra resultado, você é só mais um. Então, que você me falou... Desculpa, eu te cortei. Não, é isso mesmo. Tá preparado também assim, que eu digo assim, eu nunca parei de estudar. Eu sempre que tive a oportunidade... Eu me formei na faculdade, mas você não se forma, né? Você se informa sobre o que existe. E aí você começa a correr atrás. Você pega um papel, um diploma, muita informação na cabeça, mas se você não praticar, se você não for pra ação... Aí aparece uma galera, você fala, tem uma galera ali fazendo um negócio incrível. Você vai lá assistir, se interessar, faz um curso deles, vem pra cá, tá estudando, tá trocando, tá reciclando. Eu tenho várias experiências na minha vida, tá estudando. Eu tô num momento na minha vida que não tô estudando, tô emendando um trabalho no outro. Eu falo, dá vontade de parar e reciclar e tal. Mas eu sempre tento zerar, começar um trabalho novo e falar, eu tô começando agora a fazer um projeto, por incrível que pareça, minha primeira novela, depois de 33 anos de carreira. Mentira? Sério? Sim. E aí... Você nunca fez novela na Globo? Não. Já fiz participação assim, né? Uma novela que você entra, faz um personagem. Você fez o Zorro muitos anos, né? Fiz o Zorro, fiz Cara de Pau, fiz muitas seriados, séries e tal. Até participação pequena em novela eu fiz, mas... A primeira novela com quantos anos de carreira? 33 anos de carreira. 33. Mas tudo bem, que eu tô preparado, sabe? A sensação assim, de que é um personagem bom, legal, uma novela legal, a gente tá fazendo um workshop, preparando e tal. Qual é a minha sensação? Por mais que eu conheça o ambiente, conheço o elenco, conheço a direção, pra mim é zerado, eu tô zerado. Eu falei, gente... Cheguei novo aqui, papel em branco e vamos lá, sabe? Que maravilha, depois de tanto tempo de carreira ainda se descobrindo, vivendo novas experiências. E assim, eu acho que o que você falou sobre, quando eu perguntei de não ter de não ter sido sorte, o que eu entendi foi o seguinte, não é que você não tenha tido sorte, mas é que quando uma vez que você decidiu que você ia fazer aquilo, você assumiu todos os riscos, você assumiu a responsabilidade de ter decidido algo que não tinha certeza nenhuma, e você botou uma meta. E aí, diante dessa meta, você deu o seu melhor. Sim. Porque às vezes não adianta a gente também falar assim, vou ficar tentando aí uns 2 anos, mas não dá o melhor. E aí depois fala, não, mas eu tentei. Tentou mais ou menos, tentou 20%, não deu 100, não deu sangue. Tipo, pegar 60 horas de de ônibus, é coisa pra caramba, né? Não, comendo quase nada. Tem milhões de histórias assim. Puxa, mas todas essas histórias te fortalecem, né? Claro, criam quem você é, né? Não, e às vezes quando você se sente, não pode também deixar a gente entrar num lugar... Tem muitas injustiças, né? Às vezes você vê colegas muito talentosos e aí você vê gente fazendo sucesso totalmente desprovida de talento, às vezes até desprovida de caráter. E aí ao invés de você ficar se alimentando de uma injustiça, de uma mágoa com o sistema, isso vai te fazer mal. Então assim, se eu puder dar um conselho, se o conselho fosse bom, não se dava, né? Se cobrava. Mais ou menos. Tem assim, coisa que você paga e não vale a pena. A indignação é justa, é válida. A gente não vive numa sociedade justa, longe disso. Principalmente se a gente falar de oportunidades a nível de classe, de cor, de idade. É difícil. Eu, de uma certa forma, sou privilegiado só por eu ser um homem branco, hétero, sei lá, sabe? Num contexto social geral. Num contexto social geral. Mas não foi fácil para mim também. Mas eu sou muito ligado nisso. Então eu sou muito cuidadoso e generoso com o outro, com o colega, com quem está chegando, com quem tem menos oportunidade. Porque eu também já fui participação, eu já fui elenco de apoio, eu já fui o cara que carregou o equipamento. E eu sei como é que é. E é um trabalho em equipe, sabe? Então, assim, às vezes você queria estar num outro lugar e você não está, isso faz você ficar rancoroso. Até se vitimizando, né? Se vitimizando. Então, assim, o grande segredo é a gente correr atrás de estar feliz com o que faz. Eu, quantas vezes, saí de uma situação de conforto,
estava num bom emprego, num programa legal, ou numa peça que estava sucesso, eu falei assim, não estava feliz. Não estou produzindo, não estou me sentindo desafiado, não estou... Porque assim, região de conforto não te leva a crescer, não te leva a ser criativo. Então, muitas vezes eu dei umas... que num primeiro momento assusta, fala assim, cara, você vai largar isso agora? Tá tão... Por que você vai fazer isso? Você vai ficar... se arriscar assim. E foram as melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque eu estava sendo fiel a mim, fiel ao meu propósito, que é continuar caminhando e essas coisas sempre foram muito... se provaram acertadas, sabe? É você não se deixar enganar porque uma coisa tá confortável, tá fácil e tá rolando uma grana, de repente, se você sair dali... É o medo, né? De você pensar assim, se eu sair dessa oportunidade agora, pode ser que eu nunca mais tenha outra. É. E aí você não explora seu potencial, você não descobre, não se redescobre, não se reinventa. E a carreira de ator tem uma facilidade, né? Que assim, qualquer coisa que a gente faça na vida é material que a gente está recolhendo, né? Você não para de trabalhar mas pra nunca. você chegar nessa facilidade, você tem que estar num lugar assim que você pode fazer qualquer coisa, né? Não, que eu digo assim, qualquer coisa que você for fazer, qualquer experiência que você viva, vira material para você. É verdade. Sabe? Então, até se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, você para de acumular material, que é a coisa mais importante para você. É verdade. Viver, né? Viver, fazer viagem, conhecer gente, trocar, se propor a fazer coisas diferentes, sabe? Nunca pulei de paraquedas. Ou nunca meditei, fiquei uma semana sem falar. Qualquer Você já conseguiu coisa. ficar uma semana sem falar? Não, eu tenho desespero. Eu nunca ia conseguir ficar uma semana, eu consigo ficar um dia sem falar. Mas tem, né? Tem esses retiros do silêncio que você Então, fica uma semana sem falar e meditando. Não, mas não é sem falar, é sem falar, sem ler, sem escutar música, sem trocar, sem nada. É um processo de autoconhecimento. Um dia eu vou ter que fazer isso aí, pra ver se eu me aguento. Será? Não sei. Eu já respondo de antemão que na minha conjuntura atual, a Luciana de hoje não conseguiria, né? Mas acho que é isso, gente. Eu queria deixar aqui o registro da minha grande admiração por esse artista que cada vez que eu vejo ele no cinema ou na peça, eu falo, gente, esse papel foi muito legal, e começo a ver que realmente tem um preparo, tem um cuidado com o que está sendo oferecido para o público. Ia falar aqui do Bingo, né? Que quando eu assisti o filme Bingo, gente, eu fiquei tão assim encantada, porque cara, tem umas coisas eu amo cinema, né? Eu amo teatro, mas assim, se eu pudesse escolher... Alguém tá te ligando aí da recepção. Deve ser eu. Alô? Sim. Tá bom, já tô descendo, obrigado. Vou pegar um avião, tipo. Mas voltando Essa aqui. menina vai cortar. Não, é isso. Queria deixar aqui a minha imensa admiração pelo trabalho do Augusto, por estar acompanhando essa carreira crescente, né? E eu acho que uma coisa que... Porque há 10 anos atrás, quando a gente filmou o Laura, eu conhecia pouquíssima coisa do seu trabalho. E aí, desde então, coisas enormes aconteceram e coisas pequenas aconteceram, mas eu sempre vi uma evolução, uma pessoa que não parou, que cada trabalho tinha um cuidado assim de mostrar algo diferenciado para o público. Então eu acho que toda essa dedicação, todo esse empenho de oferecer o seu melhor tem que acontecer em toda a carreira, e eu vejo muito isso no Augusto, e fiquei muito feliz, muito honrada de poder estar contando um pouquinho da história dele para vocês aqui nos bastidores mesmo, né? Porque foi o que ele falou, né? As pessoas veem muito o sucesso, o dinheiro, a fama, mas não sabem o mesinho que você não tinha nada pra comer, tava magrinho e tava de office boy fazendo telegrama. Eu vou contar um segredo pra vocês. Lembra que eu falei da crise ali dos 27 anos? O projeto todo era ficar rico antes dos 30. Então, eu tô correndo atrás disso aí. Só que eu tô com 49. Entendeu? Eu errei, tá bem difícil de alcançar a meta. Mas é uma meta fácil também, né? Mas ótimo ator, pai de 2 filhos incríveis, não para de trabalhar, tá se reinventando sempre. Eu
eu acho que o objetivo foi cumprido. De verdade. Imagina. Essa aqui é uma amiga querida também, tá sempre inventando moda, sempre me querendo saber das coisas, se experimentando. É isso. Acho que a gente tem que estar sempre se inventando, se propondo. E ó, não tem medo de errar. A gente, só quem arrisca, quem erra, conquista alguma coisa. Olha, só quem arrisca, conquista. Até rimou, ficou difícil. Vou terminar com isso aí. Agora acabou. Até o próximo Não Foi Sorte, gente. Valeu, obrigado. Beijo.